Amém. Feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor neste momento para que fale conosco mais uma vez. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, nesta noite, nós te pedimos mais uma vez. Depois de tudo que nós cantamos e ouvimos e declaramos, nós te pedimos, Senhor, continue falando conosco. Continue sendo nosso Deus. Continue operando em nós. Continue, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor já está aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar hoje, encerrar o nosso ano, falando sobre novos começos. De novo, não vou falar de novos começos. Vou falar para você como é que nós conseguimos superar esses novos começos. Porque nós tivemos amigos, nós temos igreja, nós temos parente. E eu estou vendo aqui a família da Aline sentada bem aqui na frente. Na hora que eu mais precisei, eu tive um ombro da Aline. Você sabe que amigo, gente, ele não conhece a nossa história, ele faz parte da nossa história. Amigo, quando a gente faz algo ruim, ele fala para nós. Não é assim, gente? Sabe por que ele fala para você? Olha aqui para mim. Porque ele não quer nutrir um sentimento errado em você. Ele não quer que você continue tendo, às vezes, um comportamento que não condiz com a sua idade. Ele fala, o que você fez não combinou, não. O que você fez não combinou sendo crente. Amigo que é amigo, fala assim, vou falar uma coisa, você está acima do peso. Amigo, gente, fala a verdade. Amigo quer estar perto. Amigo te ajuda quando todo mundo for embora, esse amigo está junto. E nós só superamos os novos começos. Se eu olhar aqui, gente, tanta gente passou por situação difícil esse ano. E nós só conseguimos vencer porque nós tivemos amigos. A Bíblia também fala sobre novos começos. E alguns deles, aliás, muitos deles, conseguiram superar esses novos começos porque tiveram amigos. A história de Jó é uma exceção, né? Os amigos de Jó, compartilhei com o pastor Anderson hoje. Aliás, foi uma das primeiras mensagens que o pastor Anderson pregou nessa igreja. Aliás, foi na casa da irmã Ana Maria. Ele falou sobre os amigos de Jó. Eu nunca me esqueço dessa mensagem. Isso faz exatamente 8 anos, mais ou menos. E os amigos de Jó, gente, fizeram toda a diferença. Ficaram 7 dias ao lado de Jó, sem falar uma palavra. Existem momentos que a gente não precisa nem falar nada. O fato de você estar junto já é uma bênção. Ou muitas vezes você vai lá, eu me lembro agora da Thalita, da Iana, que eu fui lá tentar consolar a Iana, orar com a Thalita, na verdade, que a Júlia estava doente. Gente, não consegui falar nada, eu só chorei junto com a Iana e com a Thalita. Existem momentos que não dá para a gente nem conseguir orar. Mas o fato de você estar ali junto, de você estar falando, eu estou sentindo a sua dor, eu estou com você aqui. E quantas vezes eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor não vai levantar ninguém para me ajudar. Eu preciso levar meu pai para fazer um tratamento do câncer. E o caso foi avançando, né, pai? Depois nós ficamos sabendo que era um câncer agressivo, que podia ter dado uma metástase, mas o Senhor foi segurando, até que eu entrei por essa porta aqui, nessa sala, e a Aline me ajudou. Marga, faz tal coisa. E aí as coisas foram se encaminhando, e se eu perguntar aqui, gente, muitas pessoas tiveram seus novos começos, tiveram que começar, mas tinham um amigo, algum parente do lado. E isso não foi diferente na vida de Josué. Em Êxodo 17, o povo passava por uma batalha. Josué estava assim, vai perder essa guerra. De repente, Josué olha para o alto. Quem que está com as mãos para o alto, levantada, como se dizendo, estou aqui, estou fazendo a minha parte. Quantos amigos levantaram as suas mãos em clamor por nós, lá na casa deles, a gente nem sabe. Eu andava na rua, gente, as pessoas falavam para mim assim, estou orando pelo teu pai. Eu falei, glória a Deus, muito obrigada, eu nem sei quem é a pessoa. Mas você sabe que um clamor, gente, está vendo essa vela que estava acesa, foi apagando? Um clamor, o poder de um clamor é algo tão sobrenatural que incendeia assim, Você pode guardar segredo de tudo na tua vida, menos de um pedido de oração. Vai pedindo, gente. Quanto mais gente, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quanto mais gente orando, quanto mais gente clamando,
não dando sossego para Deus. E aí nós vemos a história também de Esther. Fantástica a história dela. O massacre já estava até com data marcada. Essa mulher se levanta e levanta um jejum e oração e pede para todo o povo orar comigo. E as servas e as amigas dela estavam ali junto com ela em oração. E ela conseguiu. Neste momento são os braços levantados. E aí eu consigo entender a situação de Josué, olhando para o alto, vendo ali Moisés com os braços para o alto, como se dizendo, você guerreia aí que eu guerreio daqui. Você busca daí na batalha e eu guerreio em oração por você. É fantástico, gente, essa história. E é muito bom contar com os irmãos, é muito bom contar com os amigos, é muito bom contar com a igreja. Quando eu vejo Daniel, também ia passar por um massacre, sabe por quê? Já estava até com data marcada também. O rei Nabucodonosor teve um sonho, mas ele não quis contar o sonho dele. Ele quis que as pessoas adivinhassem até o sonho dele, para depois trazer até a interpretação. E chegou essa história em Daniel. O que Daniel faz? Em Daniel 2, 17 e 18. Daniel voltou para casa, contou os seus problemas para os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, não fossem executados. Por quê? Porque a interpretação do sonho errada, e até o sonho errado, porque o rei não contou, eles seriam executados. Mas Deus deu graça, e eles descobriram. Pedro estava lá preso. Mal imaginava ele que ia sair da prisão de uma maneira inexplicável, porque existia uma igreja orando por Pedro. Pedro chega lá na porta da casa de Herodes, não é Herodes não, gente, casa de Herodias, parecido. A mulher nem acreditou que era Pedro, gente, voltou lá, em vez de abrir o portão para o homem entrar, foi lá, gente, Pedro está aqui. E eles estavam naquele exato momento orando, ou seja, mais uma vez os amigos. E eu escolhi uma história, agora você vai abrir comigo em Rute 1. Nós vamos ver a história dessa mulher, dessa família, que precisou contar com uma amiga, para que o seu recomeço pudesse acontecer. E foi essa amiga, a nora, Ruth, que consegue empurrar essa mulher para um recomeço. Sabe o que aconteceu? Lá em Belém faltou pão. Na casa do pão faltou pão. Faltou pão na terra. A terra estava passando por uma escassez. Mas saíram de Belém, gente, da casa do pão. Foram buscar alimento onde não era para buscar alimento. Em Moabe, terra de idolatria. Foram buscar comida, encontraram morte, tristeza. E aí, morre Elimeleque, o marido de Ruth. Malom e Quilion, os filhos, morrem também. Olha que dor que é essa. De repente, lá em Moabe, ficaram sabendo que Deus abençoava Belém. Olha que interessante. Ela não ficou sabendo que Deus abençoava lá em Moabe. Ficou sabendo que Deus abençoava lá onde ele estava, em Belém. E aí ela se levanta e diz, eu vou voltar para lá. Como que é, gente? Como será que deve ser uma pessoa ir para uma cidade, para uma terra estrangeira, uma imigrante, vai para lá para buscar uma coisa melhor, morre o marido, morre os filhos, a mulher de mãos cheias volta de mão vazia? Que dor que é essa? E essa mulher volta. Nós vamos ler juntos agora. Rute 1:8 diz assim, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães. Aqui eu entendo por que ela fala isso, gente. Volte para a casa dos seus familiares, volte para a casa dos seus pais. Sabe por quê? No momento do luto, no momento da adversidade, no momento da tristeza, é muito precioso um familiar do lado, um amigo do lado para conversar, para orar, para você desabafar, para você ter com quem falar assim, eu estou aqui com você, ó. E aí Noemi disse para elas, volta para a casa dos seus pais. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, os filhos dela, e comigo. Olha que interessante. Aqui, o que tornava Noemi sogra de Ruth? O filho morreu.
Essas mulheres não tinham mais obrigação com Noemi. E aí ela pede para voltar. E olha que interessante, aqui, na história dessa família, nós estamos vendo um Deus que abre uma janela de escolhas. Quando tiver ruim na casa do Senhor, na casa do pão, ore ali com a sua família. Não é momento de sair da casa do pão e buscar coisas, matar sua fome, suas necessidades, no lugar de idolatria, gente. Eles entraram em comum acordo, a família toda para sair. Escolhas. E o Senhor respeita as escolhas. Mas, infelizmente, não foi uma boa escolha. E aí Noemi escolhe voltar para suas raízes familiares, a sua terra natal, Belém de Judá. Ruth escolhe voltar com sua sogra. Olha quanta escolha. Orfa escolhe voltar para sua família. Gente, Ruth vai com a sogra. Orfa escolhe ficar com os seus familiares. A gente sempre falou mal de Orfa, mas aqui eu estou vendo uma pessoa que precisa de um cuidado familiar. Eu também voltaria para os meus familiares. A única coisa que Orfa errou aqui foi não continuar com o Deus de Noemi. Nós não ouvimos mais falar de Orfa. Ela volta para os seus costumes, volta para a sua terra. Mas olha que interessante, quando Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion foram para a terra de idolatria, eles se envolveram com os costumes de lá. Por quê? Porque os meninos casaram com moabitas. Está entendendo? Agora, Noemi resolve voltar. Versículo 9, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Que tristeza, né, gente? 3 viúvas. Uma estava mais triste ainda porque perdeu o marido e os filhos. Naquele tempo, por isso que a Bíblia diz para a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem ia sustentar aquela mulher? Como que ela ia sobreviver? Os descendentes dessa mulher já não iam seguir adiante. 10. E disseram, não, voltemos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Porque vocês viriam comigo? Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu já sou velha demais para ter outro marido, e mesmo que pensasse ainda que há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? Ou seja, ela está falando, gente, vai dar continuidade da vida de vocês, vai caminhar, gente, recomeça, ela está dizendo. Ela está falando, ela está tendo misericórdia dessas mulheres. Sabe por quê? Ela podia falar assim, gente, fica comigo, porque eu vou me dar mal. Eu não tenho trabalho, eu não tenho renda, eu não tenho quem me sustente, mas ela estava sendo misericordiosa neste momento. Ela estava dizendo assim, ó, recomece a vida de vocês. Vai para os familiares, porque eu estou buscando minhas raízes também. Porque ela precisava de um apoio. Lembra que eu falei no início do culto, da mensagem, que nós precisamos de um amigo, de um ombro familiar para começar os novos começos? Porque não é fácil recomeçar. Não é fácil uma notícia de enfermidade. Você chega chorando, você quer contar para alguém, você quer desabafar com alguém, de repente tem alguém lá, né, Patrícia, do lado de fora da sala te esperando, aí você realmente... É complicado. Mas quando tem um parente, quando tem uma família, e é isso que Noemi estava dizendo aqui, volta, gente, volta. Para mim é mais amargo do que para vocês. Por quê? Porque perdeu o marido e 2 filhos. Pois a mão do Senhor se voltou contra mim. 14. Elas então começaram a chorar bem alto novamente. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth está sendo muito corajosa aqui. Ruth está indo para uma terra desconhecida, de um povo desconhecido, de um Deus que talvez ela não conhecesse. Ou até conheceria, porque ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Ela começa a fazer uma declaração de uma amizade profunda. Aqui nós vemos Ruth mais amiga do que nora. Porque não tem cabimento uma situação dessa. A mulher viúva, nova,
Porque não recomeça de outra maneira, ela quis ficar com ela. Então eu vejo aqui que o relacionamento de Ruth e Noemi era um relacionamento diferente de Noemi e Orfa. Entendeu? Por quê? Uma amizade. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. É fantástica essa declaração. Aqui nós vemos um texto onde Deus é o soberano, mas Ele permite a escolha de todo mundo, ir e vir o tempo todo, com quem fica, com quem não fica. E aqui nós vamos aprendendo nessa história, mas nós vamos aprender no final que nós temos um Deus de recomeço. E só recomeçou de fato, porque Ruth grudou em Noemi. Eu estou com você, eu vou continuar com você. Olha só, nas situações sociais, ela disse assim, ó, o teu povo é o meu povo. Nas situações religiosas, o teu Deus é o meu Deus. E nas situações de vida e morte, onde morreres, morrerei. Ruth fez a sua escolha, foi determinada e não se amedrontou diante do desconhecido, diante do novo. O que ela iria encontrar ali? Eu acho que ela já pensava que ela ia ter que trabalhar bastante para burro. Por quê? Porque ela seria o homem da casa neste momento. É o homem que sustenta naquele período. E até hoje, né, gente? Nós ajudamos, nós somos ajudadora. Quem é ajudadora aí? Levanta a mão. Eu sou. Eu não faço parte daquele time, viu, gente, que divide conta com o marido, não. Eu gosto que meu marido pague a conta. Né, Márcia? Sempre. Pode continuar. Não faço parte desse time. 19, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Olha, gente, o que disseram? Gente, aquela lá não é Noemi? Aquela que está chegando, perguntaram as mulheres umas às outras. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, que significa feliz, dócil, alegria. Me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Gente, nós estamos vendo uma mulher aqui, falando coisa com coisa. Lá atrás, ela abençoou Ruth e Noemi. Vai, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê paz. Agora o próprio Deus está dizendo que amaldiçoou ela, que está punindo ela. Aqui, gente, você pode observar que ninguém, nem as mulheres que eram as antigas amigas lá de Belém, nem Ruth, que estava junto, abriram a boca para falar nada. Por quê, gente? Viram que Noemi estava sendo gente, estava desesperada. A gente não pode desumanizar as pessoas, é gente. Quantas vezes uma pessoa falou, nada com nada do meu lado, e a gente ouve, amigo, quando tudo passa, quando acabou o choro, mas aquilo lá que você falou, nada a ver também, né? Então deixaram falar. Sabe por quê? Amigo entende a angústia. Amigo está junto ali e ouve a conversa. Aquele fulano fez isso, e você está junto ali e fala, nossa, nem foi tudo isso. Aí você fica escutando. Porque amigo está junto. Amigo não te deixa numa hora de dificuldade. Amigo, nem que for para ligar. Como é que está o teu pai? Como é que está a tua mãe? Como é que está teu filho, Ludmila? Como é que está a Luísa? Como é que está a Elô? Como é que está o Marquinhos, que pegou Covid? Como é que está a Ana? Amigo é assim, gente. Ela não fica assim, ó, você está falando besteira, o que é isso aí? Não, calma. Aquele momento era um momento de pesar, era um momento de luto. Ela estava falando dela mesma. Não me chame de Noemi, não. A mulher que é feliz. Me chame de Mara, amargurada. Porque o Senhor pesou sobre a minha vida. As mulheres ficaram tudo vendo. Não está falando nada com nada, não. Deixa. Daqui a pouco ela melhora. E aí a situação foi melhorando mesmo, gente. Olha o que é o valor de uma amizade. Abre lá em Ruth 2 agora. Ruth 2. Boaz entra na história. Ele nem parente de Ruth é, nem tinha descendência com ela, mas sim com Elimeleque, que é o antigo sogro falecido. Mas, a gente, é interessante a história. Presta atenção. Ruth, Noemi, ela fala...
que o Senhor te traga paz, que o Senhor não sei o quê, que o Senhor te traga, pacificando a história, né? Abençoando. Depois a própria Noemi é usada por Deus para que tudo aquilo que ela falou para Ruth aconteça. Olha que fantástica essa história. Muitas vezes aquilo que nós oramos para as pessoas, ou falamos para os nossos amigos, nós mesmos vamos ser o canal de bênção para aquilo que a gente determinou, orou, falou, abençoou. E foi o que aconteceu aqui. E olha só, Ruth 2:11 diz assim, Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por tua sogra. Olha aí que notícia boa. Isso é amizade, gente. Depois que você perdeu o marido, como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você nem conhecia. 12. E o Senhor lhe retribua tudo que você tem feito, que você seja ricamente... gente, ele também já está profetizando na vida da mulher, e ele mesmo vai fazer parte dessa história que ele está falando, que o Senhor te recompense ricamente. Boaz era rico, gente. Por isso que a gente tem que abençoar as pessoas. Se um amigo não foi até você, vai até ele. O que está acontecendo? Você está sumido. Parabéns, é o teu aniversário. Faz alguma coisa. Amigo é assim. Amigo vai atrás, ele abre mão, ele se levanta. Como Ruth se levantou. Ruth se levantou. Não. Eu vou com você. Estava vendo, eu acho que ela estava vendo e reconhecendo o estado daquela amiga, daquela mulher. E não deixou aquela mulher sozinha quando aquela mulher mais precisava. Agora pensa. Como que essa mulher ia ser suporte para uma outra mulher viúva, sendo que ela também era viúva? Devia ter momentos que as duas choravam juntas. Devia ter momentos que as duas se lembravam do passado. Eu lembro quando Malom andou com Elimeleque. Nossa, lembra, a gente foi naquela praça. Uma ajudando a outra. E aí ele continua falando que o Senhor te retribua, que você seja ricamente compensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Noemi e Ruth são usadas como canal de bênção, uma na vida da outra. Agora abre lá em Ruth 3, 4 e 5. É fantástica essa parte da história. Tudo que Noemi fala, vou repetir, tudo que Noemi fala, eu já falei, ela mesma é usada por Deus para que se cumpra isso na vida de Ruth. Quando ele for dormir, lembra lá no início? Quando ela pediu um lugar de repouso, que o Senhor te dê um lugar de repouso, que o Senhor te faça ter uma vida pacífica de preocupações, em outras palavras, que você tenha um segundo marido, que você tenha um recomeço, que você tenha uma nova história. E aí, Noemi disse, as duas conversando, você precisa arrumar um marido. Vai lá. Põe o teu melhor vestido. Passa um perfume. Olha lá, sogra. Amiga. Essa roupa não tá boa, não. Põe um vestido melhor. Amiga é assim, gente, ele fala a verdade. Que esse vestido você não vai pegar ninguém. Pega um vestido mais bonito, perfume, e vou te explicar o que você vai fazer. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Ruth também está cumprindo o que ela falou lá atrás. Onde você for, eu vou. O que você fizer, eu faço. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Onde você morrer, farei tudo. Gente, é uma sendo canal de bênção na vida do outro. Está vendo aí o que a Bíblia diz sobre o suporte? A gente vê tudo acontecer nessa história. Nasce o filho de Ruth. Aqui começa um tempo de festa, um tempo de alegria. Tudo que parecia ter acabado. A história conta toda a situação que ela... Interessante, gente, que esse livro de Ruth... o livro é da Ruth, a protagonista é a sogra, tá vendo? Nesse livro não fala sobre pastoreio, só fala sobre agricultura. Por quê? Naquela época, era mais nessa região, era focado mais na agricultura. E olha que interessante, existiu, a Ruth vai pegar espigas que caíam pelo caminho assim, e ela ia pegando sem querer, né, gente? Ela entra nas terras de Boaz,
sem querer nada. Deus tinha um propósito. E aí a gente vê o que Boaz depois vai ao encontro de Ruth, pergunta para um dos seus servos, quem é aquela moça lá? Aquela é moabita, nora de Noemi, Ruth. Ali a gente percebe na história que Boaz já ficou interessado. Aí já chega para conversar, soube da história. Mas no versículo 4, vai lá em Ruth capítulo 4, no versículo 14, antes, olha o que Noemi fala para Ruth: eu cheia parti e de mãos vazias me fez retornar o Senhor. Mas Ruth foi uma fonte de um futuro diferente para Noemi. Versículo 14, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha que nora, gente, que amizade que é essa? Nasce quem? Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. É dessa linhagem, é dessa família que vem o nosso Salvador Jesus. Olha que reviravolta que o Senhor faz. Mas é interessante que é um livro todinho, fala o tempo todo de Deus, o tempo todo, mas Deus permite escolhas para a família, a família vai, depois volta, na hora de voltar, as noras escolhem ficar com Noemi, uma resolve ir embora, todo cheio de escolhas. Vocês observaram que Deus nos dá liberdade de escolha o tempo todo. Cuidado com as suas escolhas como família. Nós o tempo todo estamos escolhendo. E aí, Noemi torna-se um exemplo para tantas pessoas, sobretudo aquelas envolvidas com tantas tragédias, situações na vida, e que são capazes de encontrar uma saída, de buscar o novo, o recomeço, e de ver nos amigos uma providência divina. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado, foi Deus que encaminhou ela. É uma providência divina. E nós vemos que Noemi só consegue um novo começo porque Ruth insiste em ficar com ela. Ruth vai trabalhar e ela fica em casa. Depois começa uma estratégia da sogra para a nora, onde todo mundo é beneficiado e abençoado. E para encerrar, eu quero ler esse versículo. Está aí na sua mesa. Isaías 43:3. Diz assim: vou fazer que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, e lhes darei as minhas bênçãos. O pastor Anderson começou o culto lendo esse versículo. Nós estamos num ano onde o tema do nosso ano está aí do outro lado. Vê aí do outro lado. O ano do avivamento. E nós acabamos de falar que uma má escolha familiar, você vai de mãos cheias, volta de mãos vazias. Foram buscar comida, voltaram com luto, miséria, tristeza, pesar, porque foram onde não era para ir. Uma família do Senhor, quando não tiver pão na casa do pão, quando você sentir que na igreja, Belém representa a casa do pão é a igreja. Quando você sentir que a igreja não te oferece alimento suficiente, não é tempo de ir embora buscar as coisas no mundo não, gente. É tempo de você orar e clamar ao Senhor, porque aliás, no ano de 2023, nós vamos orar todos juntos, clamando um avivamento para o Senhor. E como o avivamento virá? Antes do avivamento, nós vemos tantas renúncias, nós vemos santidade, nós vemos busca, nós vemos família querendo, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do Senhor. Quando nós lemos lá em Pentecostes, aquelas 120 pessoas buscando a Deus, não sabia como seria o avivamento, de onde viria o avivamento. Enquanto eles estavam assentados, como vocês estão, provavelmente eles estavam comendo, veio um barulho, um som,
como de um vento impetuoso. Não tinha o vento, só tinha o som. E veio aquele barulho todo. E aquelas pessoas foram sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Ouvi, tendo línguas, cada um o seu idioma. E as pessoas que estavam lá fora começaram a não entender. Um pouco entendia, um pouco não entendia. O que está acontecendo lá? O que esse povo? E é isso que vão falar de nós, é isso que vão falar de você. O que está acontecendo com esse povo? Sabe o que está acontecendo? Eles vão dizer, essa família não vai buscar pão onde não tem. Essa família quis um recomeço na casa do pão. Essa família escolheu o avivamento. E avivamento requer renúncia. Requer busca do Senhor. Requer santidade dia a dia, dia a dia. Não é tempo de catar suas malinhas, a sua família. Vamos lá, marido, vamos lá, filhos, vamos lá para outro lugar, porque aqui não tem pão. É tempo de buscar ao Senhor na casa do pão. O Senhor está às portas aí. Foram lá fazer teste em outra cidade. Foram em Moabe. Não encontraram pão, encontraram morte, doença, tristeza. Mas nós temos um Deus de novos começos. Um Deus que deu chance para Noemi. Que encontrou uma amiga. Que deu o ombro, que ajudou. E eles tiveram um novo começo. Ruth e Boaz tem um filho, Obed. Olha, gente, que história maravilhosa. Por quê? Porque voltaram para onde tinha que ficar, que onde não devia ter saído. De Obed teve Jessé, de Jessé teve Davi, de Davi a genealogia do nosso Salvador. É na casa do pão que o Senhor abençoa. É na igreja que o Senhor abençoa. Por isso eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Nós vamos cantar uma canção em nome de tudo que o Senhor fez para você. Se o Senhor te deu um novo começo, se o Senhor teve misericórdia da sua família, você vai cantar feliz. Assim como essa família ficou feliz, teve festa, houve um nascimento, houve esperança. E eles celebraram a chance que o Senhor deu para eles. Continue em pé, vamos adorar o Senhor juntos.